Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Nossa, que ânimo incrível! Que vigor, nem parece que é tão tarde da noite. Na verdade é de manhã, né? 7 horas da manhã agora. E tá todo mundo animadaço. E eu tenho uma palavra de Jesus sobre você que vai trazer luz e paz sobre os seus pensamentos. Você vai conseguir escolher os pensamentos que vão ficar. Você não consegue escolher os que vêm, mas os que vão ficar você vai conseguir escolher. Amém. Antes da gente começar, eu quero te lembrar, esse é o Mentoria de Vida. Toda quinta-feira, uma palavra de direcionamento, uma palavra de olho no olho, aquela palavra de amigo que olha para você e fala exatamente o que você precisa ouvir. Uma palavra mais difícil, mas uma palavra necessária. Eu quero pedir que você me ajude a fazer com que essa mensagem vá mais longe. Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda quinta tem uma Mentoria de Vida e toda segunda-feira uma palavra de fé, de esperança, de renovo para a sua semana. E se não for o suficiente, no SBT de segunda a sexta, 7h30 da manhã, Bom Dia Esperança. E meu último convite para você é para fazer parte da nossa comunidade Mentoria de Vida, do nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar e ser parte. E a gente vai ajudar você na sua caminhada a ficar mais perto de Jesus e melhorar ainda mais a sua vida com Deus. E agora a gente vai pro vídeo. Aleluia. Vocês estão demais. Muito obrigado pelo amor que vocês me receberam aqui. Vou deixar registrado isso em vídeo. Muito obrigado pelo amor que vocês me receberam aqui em Jundiaí. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora a mensagem é sobre lidere os seus pensamentos. Só que parece quase uma missão impossível liderar sobre os pensamentos, porque basicamente a gente não escolhe os pensamentos que vêm, eles apenas vêm. Agora, o poder da escolha, ou o poder de liderar sobre os pensamentos, é escolher os pensamentos que ficam e os pensamentos que vão embora. E talvez esse seja o maior desafio, é ter a maturidade e uma fé tão poderosa que você consegue expulsar alguns pensamentos e deixar com que outros permaneçam. O texto bíblico da nossa caminhada é de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, que diz o seguinte: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas da onde? Da nossa mente. Fortalezas da nossa mente. Destruindo imaginações. Olha como a Bíblia é atual. Olha como a Bíblia é poderosa. Destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento a Cristo. É muito poderoso isso daqui. Veja, durante muito tempo a gente se coloca numa circunstância onde a nossa identidade, formada pelo lugar que nos gerou, determina muito das escolhas que a gente faz, determina muito da maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, determina muito as mesas que a gente senta, as pessoas que fazem parte da nossa vida. E alguns pensamentos, eles não foram,
semeados de maneira intencional, eles foram semeados à beira do caminho. Coisas que foram colocadas dentro de nós, que quem semeou nem sabia que estava semeando, mas semeou. E essas sementes que caem dentro da nossa cabeça, elas meio que criam raízes e crescem para cima, geram galhos que geram frutos, que geram mais sementes, e que vai caindo na nossa mente e vai proliferando um pensamento que antes era pequeno, e fazendo a gente ter certeza de coisas que não definem quem nós somos. Então eu vou te dizer uma coisa que talvez seja a maior dificuldade de alguém que conhece a Jesus. É todos os pensamentos que foram semeados nele antes do Evangelho o alcançar. Nós temos muitas certezas sobre a gente, mesmo que a gente não diga que são certezas. Mas, por exemplo, nós temos convicções de coisas que para a gente é possível e de coisas que para a gente é impossível. São convicções. Alguém chama de crença e também está certo, mas são pensamentos que foram semeados dentro de nós, limites que foram colocados dentro de nós desde quando nós éramos crianças, as coisas que nós ouvíamos dentro da nossa casa, as verdades que foram plantadas dentro de nós. E essas verdades, esses pensamentos, essas palavras que viram os nossos pensamentos no futuro, elas foram colocadas no começo, lá na inocência da gente, quando nós éramos crianças, lá atrás. Então, por exemplo, tem pessoas que ela tem um horizonte longo, ela consegue sonhar coisas extraordinárias na vida dela, ela consegue fazer planos ousados, ela consegue olhar para o futuro de uma maneira muito ousada. Mas ao mesmo tempo tem gente que não consegue ver absolutamente nada, porque ela tem certeza que aquilo ali não é para ela. Então, por exemplo, tem coisas que a gente vê as pessoas vivendo e a gente olha e diz o quê? Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é possível para mim. E por que a gente chega nessa conclusão? Porque lá atrás foi colocado dentro de nós algum limite, foi colocado algumas cercas à nossa mentalidade. Então a gente meio que faz tudo muito parecido com a geração anterior, mesmo sem saber o porquê estamos fazendo igual. Então a gente é um marido parecido, a gente é no caso uma mulher, uma esposa parecida, uma mãe semelhante, um pai semelhante, e sem que a gente saiba ou consiga identificar, a gente fala palavras muito parecidas. E veja, isso é nada mais do que estruturas de pensamentos que foram colocadas dentro de nós. Então esses pensamentos, eles não só determinam o nosso presente, como eles segregam o nosso futuro a uma realidade que antes da gente entender, foi semeada dentro de nós. Então desde coisas que, por exemplo, a gente olha e tem certeza que não consegue, a coisas que a gente diz, uau, isso aqui é fácil. Mas o que para alguém é fácil, para outro também vai dizer, não, isso aqui é impossível. E isso aqui é uma coisa muito natural do ser humano. São coisas que a gente ignora porque tenta espiritualizar tudo e esquece que algumas coisas são só estruturas de pensamento que foram semeadas ao longo da nossa infância e que viraram verdades absolutas sobre nós. Ponto. Então, se a gente sabe que aqui dentro tem coisas que nós não plantamos, mas que alguém plantou em nós, o primeiro desafio que a gente tem não é escolher as próximas sementes, é destruir aquilo que a gente não quer que permaneça aqui dentro. É como se a gente olhasse para dentro de nós e fizesse um review de coisas que precisam ser tiradas em tempo. Quer ver uma coisa? Tem uma história de um homem chamado Eli Cohen. Eli Cohen foi um dos maiores espiões do governo de Israel. Eli Cohen, ele entrou no território inimigo e convenceu os inimigos a plantar eucaliptos para que fizesse sombra para o exército deles. Essas sementes de eucaliptos então foram plantadas, cresceram, geraram sombra. Mas o dia que Israel quis atacar o território inimigo, eles sabiam que aonde tivesse um eucalipto plantado, haveria soldados embaixo. Porque aquilo ali foi feito para fazer sombra, mas aquela ideia não foi do inimigo, aquela ideia foi, na verdade, de Israel através de um espião. Eli Cohen deu a dica, ele falou, coloca eucalipto. Os eucaliptos nasceram, viraram sombra, e quem estava debaixo da sombra foi destruído pelos inimigos, no que a gente chama da Guerra dos 6 Dias. Que não querendo aprofundar nessa história, mas que não durou 6 dias, porque todos os inimigos foram mortos muito rápidos, porque lá atrás alguém teve uma ideia,
planta uma semente, essa semente vai crescer, e o que aparentemente era bonito, na verdade era o maior ponto fraco desse inimigo de Israel. Na nossa mente é exatamente igual. Lá atrás foram semeados pensamentos dentro de nós, que aparentemente são incríveis, sólidos, mas é exatamente o maior ponto fraco da gente. Porque esse pensamento não combina com aquilo que Deus tem sobre nós. Porque esse pensamento que foi gerado dentro de nós não combina com aquilo que Deus tem para o nosso futuro. A maioria das coisas que para nós um dia foram verdades absolutas, por conta da nossa maturidade, a gente descobre que aquilo só foi um motivo para paralisar a nossa história. Só que tem gente que descobre tarde demais, e quando descobre, ao mesmo tentando cortar a sombra que aquilo fez, durante muito tempo tornou infértil o solo que está em volta. Agora, na casa que eu estou indo morar, eu descobri que a maioria das coisas só cresce se tiver sol. Na minha cabeça, a sombra era o melhor lugar do crescimento, mas o melhor lugar de crescimento é onde há a exposição do sol. Grama só cresce no sol, flores só crescem debaixo do sol, as coisas precisam de clareza, de limpeza. Só que os pensamentos que foram semeados dentro de nós produzem sombra, e todo lugar onde a sombra prevalece, o que está embaixo não cresce como deveria crescer. O que eu estou falando para você hoje é tão profundo, é tão importante para a nossa vida com o Senhor e também na terra, que talvez a nossa maior missão da vida não é escolher os pensamentos novos, é descobrir aonde estão os antigos que nos paralisam. E esse é o ponto mais importante da nossa vida: tirar as plantas que cresceram de sementes que nós não escolhemos. No jardim da nossa casa, a gente começou a descobrir que plantas não davam frutos, porque sementes que não foram plantadas cresceram em volta e sufocaram o fruto. Eu estou aprendendo de um jeito novo agora. A minha reflexão com o Senhor hoje é: Deus, me mostra aonde estão as sementes plantadas que geraram árvores frondosas de sombras prejudiciais para o meu crescimento. Porque a maioria de nós paralisamos na vida porque mentiras foram contadas lá no passado e que se pareceram tão verdade que se tornaram facetas da nossa identidade. Então a gente é mesquinho, não é porque a gente não tem condição, é porque lá atrás alguém mentiu para nós e pareceu verdade na hora que aquilo foi contado. A gente não prospera porque lá atrás nos disseram que aquilo não era para nós. A gente não consegue sonhar coisas grandes porque disseram para nós que é pecado crescer na vida. Porque criaram uma mentalidade dentro de nós de escassez tão profunda que na nossa cabeça, se eu cresço, alguém precisa diminuir. É uma loucura, não é? E isso foi semeado em nós. E se você olhar a história do nosso país lá no começo, desde a exploração do nosso povo, lá no começo, foi colocado mentiras na nossa cabeça. E aquilo foi destruindo a nossa geração. Nós tínhamos tudo para ser uma nação forte, mas a gente ainda é uma geração frágil. Nós temos tudo ao nosso favor, e mesmo assim a gente age como filhotes de gerações maiores, de nações maiores. E na nossa família é igual, na nossa casa é igual. A gente se ofende com o sonho dos outros, a gente se ofende com a boa notícia, porque para nós é errado algumas pessoas irem tão longe, para nós é errado algumas pessoas darem tão bem na vida, mas é porque a gente colocou em nós, ou permitiu que permanecesse, pensamentos mentirosos ao nosso respeito. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, uma geração que se ofende, quando a palavra tem muita fé envolvida, quando a palavra carrega muita promessa, tem gente que se ofende. Por quê? Porque tem tanta frustração no registro da sua história, que não consegue acreditar que quando Deus entra, algo muito poderoso pode acontecer. São registros da nossa mente. Você sabia que a maioria da teologia que cada um carrega é fruto das suas experiências, para além daquilo que leu num livro? Não me leve a mal no que eu vou dizer agora, mas a nossa perspectiva com Deus, ela está muito conectada não só àquilo que você leu, mas àquilo que você experimentou. Então quem pouco experimentou ou teve frustrações na sua caminhada, meio que passa adiante aquilo que viveu. Então quando alguém passa adiante muita coisa boa, me parece que essa pessoa está errada, mas na verdade é porque alguém já se libertou, alguém já está livre, alguém já está leve,
Alguém já não carrega mais o mesmo peso. Alguém já não tem mais tanta sombra sobre a sua consciência. Alguém já não tem mais tanta mentira plantada. Então o meu desafio na vida é que todo dia eu estou tirando uma mentira que foi plantada lá atrás. Todo dia eu estou tirando alguma coisa que me paralisava. Todo dia eu encontro uma erva daninha no meio do campo da minha alma. Todo dia eu estou tendo que tirar alguma coisa para dizer: Jesus, aqui não vai ficar, aqui não vai me paralisar. E eu vou tirando. Só que tudo que eu tiro para fora, eu também tiro do coração dos meus filhos ao mesmo tempo. Tudo que eu saro em mim, eu saro na geração que vem depois. Tudo aquilo que eu curo em mim, eu curo na geração dos meus filhos. Todas as palavras que me paralisaram, que foram desmentidas, elas não têm mais o poder de parar a geração que vem depois. Então, lindo. O chamado de Deus para nós é: passe em revista dentro de você. Se você não pôde escolher o que entrou, Deus está te dando autoridade para tirar aquilo que precisa sair. Não é sobre uma mensagem de alguém tentando te encorajar a qualquer outra coisa, senão a refazer as histórias do teu coração, sabe? Refazer algumas coisas que precisam ser tiradas de dentro de você. Eu ouvi a vida toda que eu era burro. Eu ouvi muito tempo que eu era um retardado do meu pai. É muito doido isso, mas a casa que eu fui gerado, eu não tinha voz na minha casa. Você acredita nisso? O lugar que eu menos falava era dentro de casa. Então, com a voz ceifada dentro de casa, meio que você aprende a se calar para o mundo também. Porque se quem ama você deveria te ouvir e não te ouve, quem não te conhece te rejeita. É a lógica de tudo. Então essa foi a maneira que eu fui criado. E essas sementes, elas crescem. E essas sementes, quando elas crescem, elas produzem algo em nós. Sabe qual é? É fazer as coisas para ser aprovado pelos outros. A gente foi reprovado dentro de casa, então a gente tem uma necessidade de aprovação dos outros. E meio que isso passa na gênese para os nossos filhos. Isso é uma coisa absurda. Mas agora, dentro do carro, essa semana com meu filho, eu conversando, ouvindo eles conversarem, e o Noah falou assim, o menino do meu colégio falou, o nome dele é meu líder. Eu achei estranho, fiquei quieto ouvindo. Tudo que ele manda fazer, eu faço. Acendeu uma luz na minha cabeça. Muito depois, uns 2 dias depois, a gente está num determinado lugar. Eu compro uma espada de plástico para o meu menino, e o pai do outro garotinho compra. Os dois estão brincando, e o menino quebra a espada, e meu filho pega e fica com tanto medo de perder a amizade que quer dar a espada para o garoto. Isso não é empatia, isso é medo de perder alguém. Ele pega e dá a espada. E aí a menina que está junto com ele fala, não, Noah, você não precisa fazer isso. Daí ele, não, mas ele vai ficar chateado comigo. Eu falei, não, vocês assumiram o risco juntos, está tudo certo. Se fosse você, ele também não teria que te dar a espada dele, não. E aí eu converso com meu filho dentro do carro, filho, por que você fez isso? Ele falou, porque eu fiquei com medo de ele não querer ser mais meu amigo. Então olha que coisa absurda, eu não coloquei essa semente nele, mas já está lá dentro. Já está lá. Você precisa agradar as pessoas. Você precisa fazer de tudo para não perder. Você precisa, olha que loucura, ele se sujeita a qualquer pessoa pelo medo de perder alguém. Sabe o que é isso? Uma mentira do mal. Uma mentira do mal que nos escraviza a longo prazo. Você vai viver uma vida toda para agradar os outros, vai ser frustrado pela traição, vai ser frustrado pela inveja, vai ser frustrado pelas pessoas ingratas, você vai ser frustrado. Isso pode paralisar a vida de alguém. Isso estava sobre mim. Eu vivi durante 1 ano da minha vida apanhando do mesmo garoto. Eu saía da escola, esse menino me perseguia até na minha casa, e eu não tinha como falar para os meus pais, porque meus pais não se importavam, mas eu fugia desse menino e tinha que ir para a escola. E quando eu saía correndo para ele não me pegar. Eu podia ter acabado no primeiro dia se eu tivesse virado e dado uma porrada no meio da cara dele, mas o meu pai não me ensinou isso, e era uma mentira. Eu não consigo resolver meus problemas, mas ninguém pode me ajudar. Olha que loucura, são coisas que são plantadas na gente.
vou te falar uma parada. Eu falei para o meu filho, meu garoto, deixa eu te explicar uma parada. A partir de hoje, você não precisa fazer absolutamente nada para agradar as pessoas dessa maneira que você está fazendo. Quem quer ser seu amigo, vai ser seu amigo no dia bom e no dia mau. Você não precisa disso, cara. Olhando para ele. E ele, tá bom, papai, não vou fazer mais isso. Falei, é isso, cara. A gente tira uma semente que no futuro pode paralisar a vida de um menino. Só que quantas coisas na nossa cabeça são o nosso reflexo hoje, porque ninguém tirou. Então deixa eu te dar uma palavra. Não há nada que Deus não possa fazer e que a graça do Senhor Jesus não possa curar dentro de você. Pensamentos que te paralisaram irão sair em nome de Jesus. Pensamentos que te tornaram escravos de relacionamentos tóxicos serão retirados de você em nome de Jesus. Coisas que te tornaram vítimas da história ao invés de protagonistas daquilo que Deus tem, podem ser arrancados de dentro de você hoje. Basta você passar em revista e dizer, Deus, hoje eu vou escolher o que fica e o que sai. Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Hoje Deus te dá autoridade para escolher o que fica e o que sai. Você vai passar em revista dentro de você e você vai tirar aquilo que não pode ficar dentro de você. Pensamentos de miséria, pensamentos errados ao teu respeito, pensamentos errados sobre a sua identidade. Peça ao Espírito Santo, diga, Espírito Santo, ilumina minha mente. Ilumina minha mente, faz eu olhar para dentro de mim e encontrar o que está de errado. Isso é uma coisa que te liberta de uma maneira absurda. É tão libertador quando você aprende a dizer não. É tão libertador quando você consegue se curar de pensamentos mentirosos que colocaram dentro de você. Eu vou te falar, lindo, todo dia eu descubro uma erva daninha na minha alma que tem de coisas antigas que precisam ser tiradas até hoje. Todo dia. Só que cada erva daninha que eu tiro é uma planta maligna a menos que seria colocado na vida dos meus filhos. Sabe qual é a graça da vida? É saber que o que eu demorei tanto tempo para chegar, meus filhos irão ser muito mais velozes na corrida que eu demorei para chegar. Eu quero declarar que os seus filhos irão chegar a lugares que você nunca chegou. Seus filhos vão viver realidades que você nunca viveu. Coisas que eram distantes para você serão próximas aos seus filhos. Realidades que você sonhou e foi difícil demais para viver. Os teus filhos irão viver de maneira sobrenatural, mas será natural para eles, porque alguém veio antes e tirou as ervas daninhas do pensamento. Alguém veio antes e libertou a coerência da vida dos teus filhos, e os caminhos deles foram limpos por alguém que olhou para dentro de si e não deixou nenhuma mentira permanecer. Que delícia viver um evangelho dessa maneira. Saber que a nossa identidade está em Cristo, não naquilo que foi contado para nós dentro de casa. A boa notícia é que, de repente, Deus muda a nossa vida. Vou falar uma coisa interessante para você. Deus muda a nossa vida, sabe? Deus muda a nossa vida. Eu vou falar de novo para você dizer, confiar comigo, Deus muda a nossa vida. Você vai tirando as barreiras da sua mente, você vai tirando as coisas que te paralisaram, você vai tirando as mentiras que foram colocadas dentro de você. E coisas que eram tão distantes, de repente se tornam parte da sua vida. Lembra que eu disse para vocês no começo que na minha casa os adjetivos que eu tinha e qual era a minha realidade de fala que não existia? Bom, isso mudou. Isso mudou. Sabe o que é mudar? É mudar assim. A minha mãe é a minha ouvinte mais fiel do nosso canal do YouTube. Segunda-feira a minha mãe ouve a mensagem e ela sempre faz questão de mandar um áudio dizendo que Deus falou com ela através da mensagem. Quinta-feira minha mãe não perde uma mensagem. No SBT 7h30 da manhã ela liga a TV só para assistir. Todo dia. Mas eu não tinha voz lá em casa. Mas hoje Deus mudou tanto a realidade que meu pai, quando vai comprar uma coisa, ele liga para mim para perguntar se é bom. Você não entendeu. Eu vou falar de novo. Um dia, na minha casa, não havia voz nem de ninguém. Um dia na minha casa, meu pai disse que nunca ia ter ar-condicionado. Um dia na minha casa, tudo era errado quando eu tocava. Mas hoje, quando meu pai vai tomar uma decisão, é para mim que ele liga. Sabe, um dia eu não ia chegar em lugar nenhum. Hoje,
De repente, quando o meu pai precisa de uma oração, é para mim que ele liga. Então eu quero que você entenda que quando Deus liberta você e você encontra isso e tira de dentro, as coisas antigas são totalmente ressignificadas. E até quem não via valor vai começar a enxergar você de uma outra perspectiva. Porque quem é liberto é ferramenta de cura para aqueles que ficaram no caminho. Quem se liberta tem pensamentos novos, e os pensamentos novos tiram os obstáculos, desobstruem o caminho e te levam para um outro lugar. Até o ponto que alguém vai olhar para você e você não é nem perto parecido com aquilo que foi semeado dentro de você. Então, lindo, faça uma faxina dentro da sua mente. Você não tinha como escolher os pensamentos que entraram, mas hoje Deus te dá autoridade para tirar todos os pensamentos que precisam sair. Você não vai ser mais governado por mentiras. Você não vai ser dominado mais por semeaduras erradas que fizeram no seu coração. Eu quero declarar no nome de Jesus que novas sementes cairão no seu coração. Sementes boas, sementes agradáveis, sementes que vão libertar ainda mais você de mentiras antigas e que vão levar você para um novo nível da sua vida. Eu quero que você tenha a certeza do que eu estou falando. Aonde doeu, não vai doer mais. E aonde foi curado, você vai ser usado para ser uma ferramenta de cura para quem ainda está enfermo naquela mesma área. Porque quando Deus nos liberta, Ele também nos transforma numa ferramenta de cura para aqueles que ainda estão doentes e acreditando em mentiras. Em nome de Jesus, amém.